Sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 9º ano. Nós estamos na semana 4, meu nome é Rander, e o tema da aula, Guerra Fria, Terceiro Mundo e Descolonização. O processo de emancipação política das colônias das metrópoles europeias nos continentes africano e asiático se insere no contexto da Guerra Fria. As metrópoles europeias lutaram pela liberdade, pela democracia e contra o totalitarismo ditatorial da extrema-direita e seu racismo. Logo após o fim da Segunda Guerra, manter as colônias como área de controle sem liberdade e democracia passou a ser um paradoxo para as nações capitalistas europeias. Além disso, outros fatores colaboraram para a descolonização. A Carta de Fundação da ONU, de agosto de 1945, que proclamava o direito de autogoverno dos povos e a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, que tornou as áreas coloniais em áreas de interesse e de influência dessas duas superpotências. Ademais, os movimentos nacionalistas baseados nos ideais de liberdade e autonomia contribuíram para a formação de novas nações. Vejamos agora alguns casos específicos do processo de descolonização afroasiático. Índia. Esse país foi o primeiro a conquistar sua liberdade em relação à sua metrópole, a Inglaterra. O subcontinente indiano começou a ser ocupado pelos ingleses ainda no final do século XVII e, em 1887, completaram esse feito. Do fim do século XIX à primeira metade do século XX, várias foram as resistências e atos de rebelião contra o imperialismo britânico. A luta pela independência dividia a população local. Os hindus procuravam estabelecer um Estado único. Os muçulmanos defendiam a criação de 2 estados independentes. Em relação às táticas de combate à dominação inglesa, a população usava-se do confronto armado e da política de desobediência civil, princípio da não violência. Desde 1919, sob a liderança de Mahatma Gandhi, ativista hindu, a desobediência civil, por meio da resistência civil, foi ganhando força e, em 1947, a Inglaterra reconheceu a emancipação da região. Porém, os colonizadores utilizaram a política de repartição e fundaram 2 estados, Paquistão, de maioria muçulmana, e Índia, de maioria hinduísta e budista. Gandhi, favorável à existência de uma só nação, tentou apaziguar as diferenças e conflitos entre hindus e muçulmanos, porém acabou assassinado por um extremista religioso hindu. Até os dias atuais, a relação entre Índia e Paquistão é tensa devido às divergências religiosas e políticas. Outro caso importante a ser estudado, África do Sul. A região possuía áreas de controle holandês e britânico que subordinavam as populações nativas. Após a Guerra dos Boeres, colonos holandeses, 1899 a 1902, foi constituída a União da África do Sul, região semi-independente que reconhecia a monarquia inglesa como representante. Com a formação da União Sul-Africana, ingleses e colonos, brancos descendentes de holandeses, passaram a criar as primeiras leis segregacionistas contra a maioria negra, que representava uma ameaça ao domínio branco, e as populações mestiça e asiática, maioria indiana. A política de segregação racial, o apartheid, foi oficializada em 1948. As leis aprovadas separavam e classificavam os negros em diversos grupos. Com essas leis, foram criados em 1971 estados étnicos em terras reservadas aos negros africanos, os chamados bantustões. Nas cidades, a maioria negra vivia em grandes bairros sem serviços públicos básicos. O governo da África do Sul estabeleceu o uso separado de parques, praias, transportes públicos, bibliotecas e etc. Inclusive, nós temos aqui, na cidade de Durban, uma praia que deveria ser utilizada única e exclusivamente para os brancos. Vamos, então, para as atividades. Número 1. O processo de emancipação política das
colônias das metrópoles europeias nos continentes africano e asiático, se inserem no contexto da Guerra Fria. As metrópoles europeias lutaram pela liberdade, pela democracia e contra o totalitarismo ditatorial da extrema-direita e seu racismo. Logo, após o fim da Segunda Guerra, manter as colônias como áreas de controle, sem liberdade e democracia, passou a ser um paradoxo para as nações capitalistas europeias. Além disso, outros fatores colaboraram para a descolonização. A Carta de Fundação da ONU, que proclamava o direito de autogoverno dos povos, e a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, que tornou as áreas coloniais em áreas de interesse e de influência dessas superpotências. Ademais, os movimentos nacionalistas, baseados nos ideais de liberdade e autonomia, contribuíram para a formação dessas novas nações. Número 2, explique o que é a política de desobediência civil. Desobediência civil é uma forma de protesto político feito pacificamente e que se opõe a alguma ordem que possui um comportamento de injustiça ou contra um governo visto como opressor pelos desobedientes. Número 3, elenque as características gerais do processo emancipatório das atuais nações africanas. As emancipações se deram de acordo com a região e a forma de colonização. A obtenção da liberdade muitas vezes ocorreu de forma sangrenta. As antigas colônias se transformaram em países autônomos. A partilha do território foi realizada pelas nações europeias, que não consideraram as divergências étnicas existentes antes da colonização. Desse modo, os novos territórios agruparam etnias rivais. Isso produziu instabilidade política, que resultou em diversos conflitos entre grupos étnicos rivais. Número 4, explique o que foi a política do apartheid. Conforme a política segregacionista denominada apartheid na África do Sul, a minoria branca, os únicos com direito de voto, detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política de segregação racial foi oficializada em 1948, com a chegada do novo Partido Nacional ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas, além de não poderem adquirir terras na maior parte do país, obrigando os negros a viverem em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico, que se refletia em seu isolamento social e político. Os negros eram obrigados a fixar moradia em lugares pré-determinados pelos brancos, conhecidos como homelands, nas áreas rurais, locations, nas áreas urbanas e compounds, nas áreas de mineração. Casamentos e relações entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. E o gabarito da número 5 é letra D, D de dado. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.